Hola, soy el pastor Eudy López y le damos la bienvenida a la Iglesia Internacional Ríos Fluyendo, el lugar donde los ríos fluyen. Aquí en la Iglesia Fray creemos en Jesucristo y en el bautismo del Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo vive en nosotros y que fluye a través de nosotros como un río y que trae vida donde quiera que vayamos. Nos sentimos felices de que nos acompañen el día de hoy y creemos de que esta palabra es para ti. Ya sea esta tu primera vez o sea parte de nuestra familia Fray, permanezca atento después de la palabra para conocer la forma en cómo podemos servirle y cómo mantenerse conectado con nuestra iglesia Fray. Por favor de darle me gusta, suscribirte y tocar la campanita para recibir notificación cada vez que estemos en vivo o publiquemos un nuevo video. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia y los veré después de la palabra. Shalom para todos. Shalom to you all. Obrigado. Pode sentar. You can take your seat. A apóstola perguntou quantos obreiros tem debaixo da minha cobertura. Apostle asked me how many workers do I have. Na verdade, o número exato eu não tomo conhecimento. Actually, I don't know the exact number. Mas eu disse 180 aproximadamente. I said 180 approximately. Mas tem um pouco mais, são But I 200 have e a bit pouco. more. Por que eu não sei exatamente quantos são? Why do I know exactly how many they are? Porque o Senhor nunca me permitiu Because the Lord never allowed me contar to count todos eles, all of them, para que eu não me vaidecesse. so I could get. I wouldn't have vanity. Por isso, toda vez que me perguntam, eu fico sem saber o que So responder every time direito. people ask me, I get a little bit lost. Mas nós temos igrejas fora do Brasil, But we have churches out of Brazil. temos no Uruguai, We have in Uruguay. temos no Canadá, We have um in pequeno Canada. grupo. Temos igreja na Índia, We have churches in India. lá na Índia. Trabalho muito forte, A muito very grande. strong, powerful work in India. Ajudamos, um trabalho também, não é nosso, mas ajudamos We also help our work. It's not ours, but we help them no Haiti. in IT. É. Já abrimos também 2 trabalhos em Cuba. We also have more 2 ones in Cuba. Tivemos que deixar com os cubanos por causa de problemas We have políticos. to leave it with the Cubans because of politician problems. Um pastor nosso uma vez foi preso lá. One of our pastors got arrested in there. Deu muito trabalho. He had a lot of work in there. Temos trabalho também em Portugal, We also have works in os Portugal. Açores, uma igreja muito On the Açores, a abençoada. very blessed church in there. E em todas as outras partes da América Latina. And all on the other parts of the Latin America. E no Brasil, tem de sul, temos trabalho em várias províncias. In Brazil, from north to south, we have works in a lot of states. E nós temos igrejas da nossa rede, And we have churches of ours. igrejas que eu nem conheço ainda. Churches that I don't even know yet. Porque com os meus obreiros eu dou liberdade para eles abrirem os trabalhos. Because I give freedom to my workers to open the works. Eu não deixo que eles dependam de mim. I don't let them to be dependent on me. Eu digo que eles têm que ir I said them they have to go e fazer o trabalho. and do the job. E eles dizem, o senhor não vai vir aqui? And they tell me, won't you come here? E eu pergunto, tem algum problema aí? And I tell them, is there a problem there? Não tem problema nenhum. No, there's no problem. Então eu não vou. So I won't go. Eu só vou onde tem problema, I only go where there's problem para resolver o to problema. resolve the problem. Se vocês olharem na Bíblia, If you look in the Bible, vocês vão ver que o apóstolo Paulo you'll see that the Apostle Paul nunca mandou uma epístola para a igreja de Antioquia, never sent a letter to the church of Antiochia porque ela não dava problema, because he never had work. não tinha nada para He corrigir. had no problems in there. Então, é necessário estar onde tem problema para resolver. So we gotta be where there are problems to be Ou resolved. então a gente vem para as festas, Or we come to the parties, como aqui em like this Boston. one here in Boston. Aqui não é problema, Here there's no problem. aqui é festa, Here is just party. é alegria. Joy. E de vez em quando, And sometimes o apóstolo the apostle precisa também de um pouco de festa. also needs a little bit of party. Nem sempre problema. Not always problems. Problema faz perder os cabelos. Problems make you lose your hair. Isso aqui, tudo isso aqui foi problema de igreja. These were problems I had in church. Você está rindo de mim, Omar? You laugh at me, Pastor Omar. Eu quero ver você daqui a 20 I anos. want to see you in 20 years Essa cabeleira aí, ó, with all this beautiful hair. vai toda embora. It will all be gone. Mas amém, irmãos. But amen, my brother. Estou muito alegre com isso I'm very joy with this. e fico contente por estar com vocês And aqui. I'm joyful to be with you Eu again. muito a apóstola Terica, I love a lot the Apostle Teorica porque eu sei que é uma mulher de Deus, because I know she's a woman of muito God. esforçada, She get effort. e que Deus está num processo muito forte com ela And God is in a very strong process with her de crescimento, of growing, crescimento ministerial. ministerial growing. E eu fico contente com isso. And I get joy about it.
Eu quero que ela cresça muito. I want her to grow a lot. Que um dia ela tenha um programa nacional na That televisão one day she americana. have a national program on TV. Quero vê-la I ministrando. want her to see her ministry. E quando ela estiver ministrando, And when she is ministering there, eu quero estar do lado dela, I want to be by her side. para aparecer na televisão. To appear in television too. Amém, irmãos? Amen. Mas vamos aqui ao nosso assunto. Let's go to the business. O nosso assunto aqui é sobre honra. We are talking about honor. Honra, eu já expliquei muitas vezes que é um fundamento. I have explained a lot of times that honor is a fundament. A igreja, ela não é eterna. The church is not eternal. Eterno é o reino de Deus. The kingdom of God is eternal. A igreja teve um início The church had a beginning e a igreja terá um final. and the church will have an end. Mas a Bíblia diz que o reino é eterno. But the Bible says that the kingdom is eternal. Ele começou antes da fundação do It mundo started before the world was created e vai continuar na vida and will eterna. continue in the eternal life. Então o reino tem fundamentos. So the kingdom has fundaments. A igreja não tem The fundamentos. church hasn't. A igreja é baseada em 5 The promessas, church is based in 5 promises. que é a salvação, Salvation, libertação, a freedom, crucificação, the crucifixion, a herança the heritage, e o Messias and the para Messiah os judeus. for the Jews. São promessas que estão se cumprindo Those are promises that are accomplishing, e vão se cumprir. and they will accomplish. Mas enquanto nós estamos na But terra, while we're here on earth, nós temos que aprender a we viver need no to reino. learn to live in the kingdom. Porque o reino foi falado lá por Jesus Cristo para Nicodemos, Because the kingdom, Jesus spoke about to Nicodemus, que disse que se ele quisesse ver o reino, ele tinha que nascer de novo. and he's told that if he wanted to see the kingdom, he would have to be born again. Mas se ele quisesse entrar no But reino, if he wanted to enter in the tinha que kingdom, nascer da água e do he Espírito. would have to be born from the water and the Spirit. A água, no caso, significa a palavra. The water represents the word. Você tem que ser gerado pela You must palavra. be generated from the word. Uma pessoa gerada pela A palavra person generated by the é uma word pessoa que conhece a is a palavra. person that knows the word. A palavra tem que formá-la, The word has to form you, senão ela não entra no reino. or you can't get into the kingdom. No reino tem que ter conhecimento. In the kingdom, you must have knowledge. Porque um dia o Senhor disse, Because one day the Lord said, o meu povo está morrendo my people is dying porque lhe falta conhecimento. because of lack of knowledge. Deus não reclamou de falta de oração, God didn't complain about lack of prayer, nem de falta de jejum, neither lack of fasting, nem de falta de amor. neither lack of love. Reclamou de falta de He conhecimento. complained of lack of knowledge. Está faltando conhecimento ao meu He's povo. lacking knowledge in the people, E aí o povo perece por causa and the disso. people die because of it. O assunto aqui hoje é honra. Our matter today here is honor. E muitos problemas que os cristãos enfrentam And a lot of problems the Christians deal with é porque não vivem na honra. is because they don't live in honor. Eles não sabem que a honra They don't know the honor. é como se fosse uma proteção It's like it was a protection que Deus nos dá that God gives us, para que possa à nossa volta criar um muro, so it gets a wall around us, um muro de a proteção. wall of protection. Quando você vive na honra, When you live in the honor, cercado pela honra, surrounded by honor, a desonra nunca lhe alcança. the dishonor can never reach you. A desonra não tem como chegar a você Dishonor has no a quando way você vive em to. honra. That's why the honor is important. E a honra aqui hoje And the honor here today é sobre pais e is mães. about peace. Honrar pai e mãe. It's about parents. O primeiro About love, versículo to aí de honor your honrar pai e parents. mãe There's a verse about honoring your parents. está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12. It's in Exodus chapter 20, verse 12. Pode ler em espanhol aí? Aleluya. Éxodo 20, verso 12 dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Graças. Thank you. Agora preste atenção numa coisa. Now pay attention to one thing. Essa palavra This word está dentro da Torá. is inside the Torah. Porque Deus, a pergunta é a seguinte, por que Deus The question is why God se preocuparia would be worried em falar sobre honrar pai e mãe dentro da Torá? about speaking about honoring the parents inside the Torah. Por que o nosso Deus estava preocupado com isso? Why would be our God worry about this? Porque parece uma coisa meio social, Because it seems like something social. nem parece uma coisa espiritual. Neither seems, doesn't even look like something spiritual. Mas Deus estava preocupado com But isso. God was worried about this. E aqui nós temos um grande problema And here we have a huge problem que afeta todas as igrejas do mundo. that affects all the churches in the world. Porque os cristãos não entenderam essa Because palavra. the Christians didn't understand this word. Talvez eu diga algumas coisas que hoje, Maybe I'll tell you some things today. muito forte para Very você. strong for you. Se Deus me ajudar nesta hora, If God helps me now,
Se Deus me der graça nesta If hora, God gives me grace now, nós vamos terminar essa we're mensagem going to end this message com um ato profético with a prophetic act. para resolver um problema So we can end a problem que existe na maioria das that igrejas. there is in most of churches. A honra The honor a pai e mãe, to the father and the mother, ela não começa depois que a criança nasce. it doesn't start after the child is born. A honra começa quando a mãe está grávida. The honor starts when the mother is pregnant. Quando ela se engravida, When the mother gets quando ela já pregnant, tem um embrião na sua when barriga, has the baby in her womb, aí começa o processo de honra. then it starts the process of honor. E é uma coisa And interessante, it's an interesting thing. onde quando nós falamos aqui Yesterday we talked about this. sobre a mulher, sobre a mulher líder, About the woman, the woman leader. é uma coisa interessante It's an interesting thing que Deus não trabalha de forma improvisada. that God doesn't make things up. Deus trabalha sempre com God planejamento. plans things. Então, o dia que você nasceu, So when you were born, foi planejado por Deus. you were planned by God. Você nasceu no dia certo. You were born in the right day. Você nasceu no lugar You were certo. born in the right place. Você nunca pode You dizer, can never say, eu deveria ter nascido nos Estados I Unidos. should have been born in USA. Se você nasceu em outro país If you were born in another e country depois imigrou para cá, and then you came here, você não nasceu no lugar errado. you didn't born in the wrong Você place. nasceu no lugar certo, You was born in onde the right Deus place, queria. where God wanted you to. Depois você pode migrar para onde você You quiser. can go wherever you want to. Mas você estava lá, But you were naquele there dia. on that day. Talvez vocês não saibam de uma coisa Maybe you don't interessante. know about something very interesting. Quando você nasce, When you are born, o local onde você nasce, the place you are born, a hora que você the nasce, time you are born, da sua posição on your no position hospital, on the se hospital, você pudesse olhar para o céu, if you could look at the sky, você veria que as estrelas têm uma certa you configuração. would see that the stars have a certain configuration. Mas se na mesma hora, But if at the same no time, mesmo dia, on the same em day, uma outra cidade distante, another city far estivesse away, nascendo uma criança, a city is born, a child is também born olharia in, para o céu. she could also look at the sky. A configuração seria outra, The configuration would be olhando as different, mesmas estrelas. looking at the same stars. Essas estrelas, quando estão sobre o nascimento, When the stars are above the birth, elas já mostram o destino profético de uma they pessoa. already show you a prophetic destiny. Isso aconteceu até com Jesus Cristo, This happened with Jesus que Christ. só pôde nascer quando a estrela estava caminhando. He could only be born when the Segundo o star profeta was already Daniel. walking. Foi exatamente no dia que Deus marcou o It nascimento was dele. exactly on the day that God Mas determined como it. eu disse, But when I o said, processo começa já na the gravidez. process starts on de the honra. pregnancy of honor. Quando a mulher engravida, When the woman gets pregnant, ela começa a carregar o seu she ventre, starts to carry in her womb, no seu útero, o seu filho. her child. Sabe o que significa? You know what that means? Que ela está carregando dentro dela That she's carrying inside of her alguém someone que vai honrá-la that will honor her quando sair dali. when he gets out of it. Então ela tem que cuidar bem So she must desse take care of bebê. him. Né? Ou seja, ali na sua barriga, There in her womb, aquela criança tem que começar a ser honrada. that child must be honored. E vocês sabem And you know que acontecem umas coisas terríveis. that some awful things happen. Tem mulheres que engravidam They are women that get e pregnant rejeitam seu and filho. reject their child. E quando elas rejeitam seu And filho, when they reject their elas child, estão rejeitando they are rejecting uma honra que Deus preparou para ela. honor that God has prepared to them. Ela está deixando de lado, She's putting aside. não quer She aceitar doesn't want to accept it. a honra que Deus The preparou para honor that ela. God has prepared to her. Essa é uma das razões That is one of the reasons pelas quais why nós cristãos we Christians, somos contra o aborto. we are against abortion. Porque no aborto, Because on the abortion, a mãe está matando the mother is killing alguém que ia someone honrá-la. that was going to honor her. Ela está matando a própria honra. She's killing her own honor. Ela está recusando. She's Ela refusing. não está aceitando. She's not accepting. E aí acontece uma coisa terrível no And mundo then something espiritual. awful happens in the spiritual world. Porque quando uma mulher faz um aborto, Because when a woman gets an abortion, está matando seu filho dentro da barriga, she's killing her baby in her womb. o lugar que Deus fez para A abençoá-la. place that God made to bless him. Ela mata aquele que Deus preparou para nascer, She kills the one God has prepared to born, para honrá-la. to honor her. Quando ela mata, When she kills them, é como se o seu útero it's like if her womb fosse transformado numa sepultura, became a grave, a morte. death. Deus colocou uma pessoa viva God put someone alive in there, e ela matou. and she killed him.
Botou na sepultura. She put it in a grave. Não termina aí a história. The story doesn't end here. Porque depois ela quer engravidar outra vez. After, she wants to get pregnant again. Depois ela se arrepende. Then she regrets. Algum tempo depois. Sometime after. E combina com seu marido. And she talks with her husband. Vamos ter um filho agora. Have a baby now. Esse segundo filho This second child já não nasce no útero abençoado. is not going to be born in a blessed womb. Já nasce no útero He's amaldiçoado. going to be born Que in a está cursed nascendo numa womb. sepultura. He's be born on a grave. Já vai ter problema de honra quando He's nascer. going to have problems of honor when he grows up. Porque já está nascendo no lugar de maldição. Because he's already born in a place of Porque cursing. Deus não criou isso. Because God haven't created that. É muito forte essa história, Very strong. né? E aí, resultado. And the result, Quando algumas mulheres when some women têm 1, 2, 3 filhos, have 1, 2, 3 childs, reclamam que seus filhos não lhe amam, they complain their children don't love não lhe them, obedecem, don't obey them, que são, they are rebels. quando são pessoas da minha comunidade, When they are people from our community, eu sempre chamo à parte I always call them e pergunto: and I ask them, você por acaso já fez algum aborto? have you ever made an abortion? Quando elas dizem que sim, When they tell me yes, então você não tem nada que reclamar. and I tell them, you can't complain. Vai continuar sendo desonrado, You're going to be dishonored. a não ser que haja Unless uma interferência. there is a changing. Às vezes, quando há trabalhos de mulher na minha igreja, Sometimes when there are jobs of women in my church, muitas mulheres reunidas, a lot of women gathered. normalmente são mulheres que pregam para mulheres. Usually are women that preach to women. E de vez em quando me chamam para dar uma And palavra, sometimes they call me to give them a word como líder da rede. as the leader. E quando eu tenho oportunidade, And when I have the opportunity, eu faço um ato profético. I make a prophetical Eu act. chamo na frente I call them e quebro toda a maldição and do I break aborto em all todas the as curse mulheres. on the abortions in the women. Chamamos We call e ungimos todas as and we mulheres, o anoint útero all das the women, mulheres. and we anoint their wombs. Fazemos uma unção no útero das We make an mulheres. anointing in their wombs. Porque se houve algum problema disso Because aí, if there happens a problem, essa maldição é that quebrada. cursing is broken. Não é que ela vai ter mais filhos, It's not that she's going to have more mas babies, pelo menos os filhos dela vão mudar. but at least the child quebrando a she already maldição. have will change. Quebrando a maldição, Because breaking the curse, retorna a honra. the honor comes back. A primeira vez que houve um caso de desonra na Bíblia The first time that happens a case of dishonor in the Bible foi quando Caim matou Abel. was when Cain killed Abel. Porque Eva era amada pelos seus Because filhos. Eve was beloved by her kids. Ela recebia amor, She received love. ela recebia She honra. received honor. E de repente um filho mata o outro And irmão. out of the blue, a son kills another son. Então ela perdeu 2 filhos. So she lost 2 sons. Perdeu Abel, She lost Abel, perdeu Caim que se and foi she embora. lost Cain because he went away. Então esse assassinato So this murdering fez com que a honra desaparecesse da vida de Eva. made the honor disappear from the life of Eve. Hoje nós vemos coisas interessantes acontecendo no mundo. Today we see interesting things happening in the world. Às vezes o irmão não mata outro irmão, Sometimes the brother doesn't kill the other, mas a atitude dele but his attitude de desonra of dishonor vai entristecer o pai e a mãe. will hurt their parents. E ele não se importa muito com isso. They don't care about it. O que eles esquecem What they forget é que hoje eles são is filhos that today they are sons and e daughters, amanhã serão pais e and mães. tomorrow they will be parents. À medida que ele desonra aqui, As they dishonor ele here, vai ser desonrado lá na they will be frente dishonored there in the e future. nunca vai poder reclamar. And they cannot complain about it. Por isso eu digo, That's why I tem say certos pais e certas mães there are certain fathers and mothers, que estão reclamando they are complaining porque estão colhendo o que plantaram, because they're harvesting what they seed. estão colhendo o que semearam They are harvesting what they have e não seed. podem reclamar. They can't complain. Então nós temos que entender bem isso. So we must understand this well. Quando o homem se relaciona com a mulher, When the man relations with himself with the woman, é uma coisa muito sábia que Deus fez. it's a very wise thing that God created. A genitália masculina, The male organ, Deus a colocou fora do corpo. God placed it out of the Ela body. não está ligada, não está embutida no corpo. It's not inside his body. Está fora do corpo. It's out of it. Porque ele se produz a semente, o sêmen Because do the homem. seed is produced there. Se produz ali. There is produced. Deus não colocou dentro do homem God didn't put it inside the man. para que o sêmen não sofresse nenhuma influência do organismo humano, masculino. So the sperm would have no influence from the human organism. Por isso, quando há uma relação, So when you have a relation que o sêmen sai and the seed e goes out penetra, chegando até o óvulo da and mulher, goes to the womb, procurando abrigo para viver. searching for a refugee, E quando encontra abrigo, and when he finds it, é como se a mulher estivesse salvando ele. it's like the woman had been saving him. Então, toda vez que uma mulher So engravida, every time a woman gets pregnant, já começa salvando o seu she filho. starts saving a baby already. É motivo de honra. This is a reason of honor.
vem não sei quantos milhões de Millions of espermatozoides. babies come there. E aquele que consegue entrar, And the one who gets to enter in there. eu não sei porque eu nunca vi, nunca me disseram isso, mas eu imagino I don't know because I never saw it, they never que told me, but I imagine o primeiro espermatozoide que entra no óvulo, the first quando ele spermatozoid se who sente gets abrigado, in, he gets the refugee. a primeira palavra que ele diz assim, The first glória a word they say Deus, is, glory to God, estou salvo. I'm saved. E a partir daí começa o processo de And quê? from now on, it De starts the honra process of honor entre a mãe e o filho ou a between filha. mother and the baby. Porque a mãe se sente protetora, Because from that moment, tudo que the ela se mother alimenta starts é to para feel ele também, divide protected. com ele, começa a cuidar do filho, começa a sofrer pelo filho, She starts to take care of the baby. a She starts to gravidez suffer for the baby. dói, The pregnancy hurts. dá enjoo, You get nauseous. a mulher fica chata The woman gets annoying. e sofre. And she suffers. O corpo dela altera. Her body changes. Tudo isso para um dia ela ser honrada. All of this so one day she can be honored. E é uma coisa curiosa, This is a curious thing. porque os homens, Because man, Deus colocou o útero na mulher, God placed the womb in the woman. porque o homem não tem sentimento de mãe. Because man has no feeling of Então, mother. ele não entende a He gravidez. can't understand pregnancy. Ele fica perguntando por que a mulher está He chorando. keeps asking, why is the woman crying? Ele diz, estou chorando por causa do meu bebê. She says, I'm crying because of my O que baby. foi que ele fez? And he asks, what did the baby Não do? fez nada. He didn't do anything. E por que você está chorando? So why are you crying? Que eu quero ver a carinha dele quando I want to nascer. see his face when he's born. Chora à toa. She cries for nothing. E às vezes dá enjoo. And sometimes she gets Às vezes nauseous. está vomitando. She gets throwing up. E fica forte. And she gets huge. E o homem, And the man, Omar, Pastor Omar, tua esposa está grávida. your wife is pregnant. O que você está sentindo no corpo? Why are you feeling your Está body? doendo? Is it hurting? Não dói nada? Nothing hurts in you. Nada. Nothing is hurting in you. Dorme tranquila a noite You can toda. sleep peacefully at night. Coitada da sua mulher. Poor of her. Ela sofre. She suffers. Não dorme direito. She can't sleep well. Cada dia piora. Every day gets worse. E você sorrindo o tempo And you todo. keep laughing all the time. Vai fazer um carinho nela agora, né? He's being loving to her now. Quando essa criança nascer, When this child is born, a primeira pessoa que essa criança vai amar, the first person É a this child is Jéssica. going to love is Jessica. quando você chegar perto, no dia que nascer a criança, When you approach this child when it's born, que você chegar perto, when you approach, que ela tiver com o bebê no colo, and she has a baby in her arms, o bebê vai olhar para sua cara baby will look in your face, e vai perguntar a ela: and we ask her, quem é esse camarada? who is him? Quem é esse homem? Who is this man? É seu pai. Meu Is your pai? father? My father? Mas é assim que funciona. That's how it works. Aí começa então o processo da honra. And then the process of honor starts. Começa o processo da honra. The process of honor starts. A honra não começa na educação, não The começa honor doesn't depois, start in education after. começa It antes. starts before. Porque tem mães que Because quando they are engravidam, mothers. quando estão grávidas, That when they are pregnant, elas amam o seu they filho. love their children. Já começa a demonstrar o They amor. already start to show their love. Por isso, com certeza, a honra virá na vida dela. That's why for sure the honor will come to their lives. Estão entendendo, irmão? Até Are you aí? understanding? Vocês pensaram que eu vim aqui dizer que honrar pai e mãe é dar beijinho, dar You thought abraço. I would come here and say honor parents just to kiss them and hug them. Tem muitos filhos que dão beijo e abraço do pai e There da are a mãe. lot of kids who give their parents kisses and hugs. E é pura hipocrisia. And it's just hypocrisy. Porque eles dão um beijinho, dão um abraço, Because they kiss them and hug them, mas ficam desonrando o tempo todo. but they keep dishonoring them all the time. Eu não sei aqui nos Estados Unidos, I don't know here in USA, mas lá no Brasil, but there in Brazil, a gente observa we can see que alguns jovens, quando crescem, there's some young people when they grow up, eles conseguem um emprego, they get a job, começam a ganhar dinheiro, they start to make money, e um dia eles dizem para o pai e para a and one mãe: day they tell their parents, eu vou alugar um apartamento para mim que agora eu I'll quero rent an morar sozinho. apartment for me and I want to live by myself. E larga seu pai e sua mãe And they leave their parents e vai morar sozinho. and they start living by alone. Para eles é uma coisa natural, For them it's a natural thing, mas os pais sentem a distância do filho. but the parents feel the distance. Por que o nosso filho não quer mais morar Why conosco? does our kid doesn't want to live with us Por anymore? que o nosso filho está nos rejeitando? Why is our kid rejecting us? Isso é uma tremenda desonra. This is a great dishonor. Porque a honra, segundo a palavra de Because Deus, the honor, according to the Bible, o significado no hebraico da palavra honra the meaning in Hebrew of the word honor, significam três coisas: it means three things que você tem que dar, that you must to give é obrigado a dar or obey to give para os seus pais: to your parents: comida, food, vestuário clothing, e proteção. and protection.
Tem que dar comida, You must give them food, roupa e clothing, protegê-los. and protect them. Porque quando você era um bebê, Because when you were a baby, os seus pais lhe deram your parents gave you comida, food, vestimenta clothing, e proteção. and protection. Quando eles envelhecem, When they grow old, você tem que devolver tudo isso que eles you deram must, para você lá give atrás. you must give back everything they gave you. Isso é o conceito hebraico de This honra. is the Hebrew concept of honor. Honra não é beijinho nem abraço. Honor is not just hugs and A honra é kisses. fazer alguma coisa prática. Honor is to do something in practice. Você tem que fazer isso. You must do it, Senão você não está honrando nada. or you're not honoring. Então muitos filhos abandonam seus pais e vão A lot embora. of children abandon and leave their parents. Quando os filhos estão crescendo, When the children are growing up, que começam a entrar em choque com seus pais and they start to confront their e parents, começam a tomar um caminho na vida and they start to take a path in their lives, que vai trazer desonra para sua they família. will bring dishonor to their family. Ele não consegue They raciocinar can't think que a desonra that the vai dishonor causar tristeza, will cause them vai sadness, causar will lágrimas, cause them tears, vai causar vergonha, will cause them shame, vai destruir sua will família. destroy their family. Ele não está entendendo nada They're not disso, understanding this, mas ele segue fazendo but they isso. keep doing that, E ele esquece and they forget que um dia that one ele day também vai ter filhos. they're also going to have children, E a mesma coisa vai acontecer com and ele. the same thing will happen to them. Por isso que a honra é uma proteção. That's why honor is a Quando a gente se protection. protege, We né? protect ourselves. Digo mais uma coisa para os irmãos. I'll tell you one thing. Tem muitos irmãos hoje na igreja There are a lot of brothers in the church atravessando problemas financeiros, going through financial problems, enfrentando problemas de trabalho, dealing with problems in their job, de enfermidade, about sickness, de sentimentos, feelings, porque um dia because one day eles desonraram they dishonored e não perceberam que and desonraram. they haven't realized they dishonored. Eles não entenderam que They haven't desonraram. understood they have dishonored. E a Bíblia diz muito And the claramente. Bible is really clear. Pode ler novamente para mim esse Can you versículo? read again, please, Pastor? Por favor. Honra teu pai e tua mãe. Honor your parent, your father, and 20:12. your mother. Êxodo 20:12. Exodus 22, 20:12. Génesis. Êxodo 20:12. Shemot, em hebraico, Shemot. Shemot in Hebrew. Vou falar em português. I'll say it in Portuguese. Honra teu pai e tua mãe Honor your parent, your father, and your mother, para que vá bem. in order for you to be well succeed. Olha que a primeira promessa Pay attention to the é a first promessa promise. de você ter uma vida boa. Is a promise for you to have a good life. Honra teu pai e tua mãe Honor your father and your para mother que te vá bem. in order for you to be succeed. A segunda promessa The second é promise prolongar os teus dias na face da is terra. to enlarge your days in this earth. Mas a honra produz But bem-estar. the honor produces A well-being. honra ao pai e à mãe produz prosperidade. The honor to the father and the mother produces Honrar pai e mãe. prosperity. Honor your father and your mother Atrai a bênção de attracts Deus. the blessing from God. Agora, por que então Deus quis tudo isso? So why God wanted all this? Porque quando a honra Because when honor dos pais, to the parents, dos filhos aos pais, to the kids, to the parents, Deus não está olhando uma família nem uma pessoa. God isn't looking to just one person or one family. Deus está olhando toda uma geração. God is looking to an entire Uma generation. geração A generation honrando outra geração. honoring other generation. Que vai honrando outra That geração. keeps honoring other generation. E que vai honrando outra And that keeps geração. honoring the other generation. Então todas as gerações seriam All abençoadas. the generations will be blessed. Mas quando você olha a terra But hoje, when you look at earth today, você vai ver que tem you países, can see that there are countries, cidades, there are cities, tem lugares there are places onde acontecem muitas coisas ruins, where happens a lot of bad things porque as gerações não honraram umas às outras. because generations didn't honor each other. Por que que dentro da igreja nós enfatizamos a família? Why do inside of churches we highlight so much the family? A família estabelecida por Deus. The family that was established by God. Que uma família só é forte quando tem honra. Because a family is only strong when there is honor in it. Quando não tem honra, If you have no honor in it, a família não é forte. family isn't strong. Então nós entendemos So we understand que Deus queria preservar, that God wanted to preserve, guardar, to keep, to multiplicar multiply a bênção sobre as the nações. blessing through the nations. Houve um caso muito estranho na Bíblia, There was a weird case in the Bible quando o Senhor me mandou Noé ministrar a palavra, pregar a palavra. when the Lord told Noah to minister the word. Aquele evangelho que Deus mandou Noé pregar That gospel that God's ordered Noah to preach. não era evangelho da It salvação, was no gospel of salvation.
Era o evangelho de morte, was a gospel of death. que a Bíblia diz que ele And era the Bible says pregador de justiça, he was a preacher of justice, não de salvação. not salvation. E por que Deus mandou pregar o evangelho de justiça? And because God ordered him to preach a gospel of justice. Porque a Bíblia diz que todas aquelas gerações Why? Because the Bible says that all those generations daquele tempo on that time estavam perdidas, were lost. não tinha salvação. They had no salvation for them. Então Noé começou a pregar sobre Noah justiça. starts to preach about justice. Se vocês não andarem direito, Deus vai matar If you vocês. don't walk straight, God will kill you. E zombaram de Noé. And they mock Noah. E Noé finalmente entrou na arca And then Noah finally Foi got into the salvo. ark and he was saved. e Deus matou todo mundo. And God killed everyone. Não houve chance para ninguém. There was no one left. Então apareceu na terra uma nova família. So appeared in earth a new family. Noé, Noah, sua esposa, his wife, 3 filhos, 3 sons, 3 noras. and 3 daughter-in-laws. 8 pessoas. 8 people. 8 pessoas de uma mesma família. 8 people in the same family. Mas olha que coisa interessante. But pay attention. Quando o povo estava pecando antes do When the dilúvio, people was sinning before the flood, a desonra the dishonor já havia entrado na família de Noé. had already been entered in the family of Noah. Mas a família de Noé não morreu But Noah's family didn't die por causa de Noé, because of Noah. que era justo. He was righteous. Pela justiça, Deus salvou a família For his dele. righteousness, God saved his family. Mas depois que eles chegam do outro lado, But, do dilúvio, but after the flood, que ele plantou uma vinha, and he planted a wine, e um dia ele se embriagou, and one day he got drunk. e o seu filho menor entrou na sala, viu ele And his despido. younger son saw him naked. Houve um abuso sexual do There seu was a filho contra sexual ele. abuse in that. Então, dentro da família dele, So inside of his uma family, família de justos, a family of righteous uma people, família de a honra, family of honor, houve desonra. there happened dishonor. E quando houve a desonra, And when the dishonor happened, aí entra o problema das gerações. and then the problems in the generations Noé started. conhecia a Deus. Noah knew God. Noé sabia como funcionava o mundo espiritual. Noah knew how the spiritual world worked. E Noé não amaldiçoou o seu filho, And Noah didn't curse his son porque o seu filho era a geração dele. because his son was his generation. Ele amaldiçoou o seu neto, He cursed his grandson porque era filho do seu filho. because he was son of his son. Ou seja, That is, Noé Noah amaldiçoando aquele filho dele. cursed the son of him. Não foi o filho dele que cometeu o pecado. It wasn't him who committed the sin. Não foi o filho do filho. It wasn't the son of the son Foi who o filho committed de the Noé sin. que cometeu o It was pecado. Noah's son who committed the sin. Ele amaldiçoou o neto que não And tinha he feito cursed nada, his grandson who hasn't done anything porque trouxe desonra sobre uma outra geração. because he brought dishonor to another generation. E aquele filho foi embora depois, And that son went away after that. fundaram algumas He cidades, founded all their cities. e 2 cidades que eles fundaram, And 2 cities they founded. uma era Sodoma e outra era One was Gomorra, Sodom and another Gomorrah. que depois Deus teve que destruir. And after God destroyed those 2 Então o cities. que acontece? So what happens? Quando há uma desonra, a desonra começou na família, The dishonor starts in his family. não começou na geração, Didn't start in a generation. começou dentro de uma família de 8 pessoas. Started in the family of 8 people. Mas a palavra liberada, But the word that is delivered, porque irmãos, eu não expliquei uma coisa because aqui, brothers, I haven't explained something to e you here. explico agora. I'm going to explain now. Quando um pai When a father e uma mãe and a mother, se sentem desonrados they feel dishonored e eles não têm conhecimento espiritual, and they have no spiritual não knowledge, conhecem a Deus, they don't know God, eles podem um dia they might one day serem possuídos por uma ira be possessed by a wrath, incontrolável. an uncontrollable wrath. E o próprio pai And the father e a própria mãe and the mother pode lançar uma maldição sobre o filho. send a curse into their kids. E se o pai And if the lança uma father maldição sobre o filho, Sends a curse upon his kid, essa maldição vai this funcionar. curse will work. Por isso que a Bíblia diz That's why the Bible que says o relacionamento tem que ser de honra. that the relationship must be of honor. E Noé fez isso com o seu neto, And Noah did this to his e ele criou grandson. essas cidades e outras cidades The grandson created those cities com violência, with né, violence, coisas terríveis, with terrible things, e Deus teve que destruir. and God had to destroy it. Então, por causa de um pecado na família, So because of a sin in the family, surgiu uma geração de desonra, an entire generation of dishonor took place. surgiu uma geração de It morte, showed up a generation of death. surgiu uma geração de pecados It sexuais, appeared a generation of sexual sins. surgiu uma geração de pessoas pecadoras It appeared a generation of que não ajudavam sinful ninguém, people who couldn't que help não buscavam a anyone. Deus. They didn't worship God. Então, quando você olha em determinados países, So when you look into certain countries, tem países que têm histórias terríveis. there are countries who have terrible stories. Eu falei aqui que eu ajudo um missionário no Haiti, I said here that I help a ministry in Haiti.
Não se consegue entender como o Haiti, tendo tanto ouro, You can't understand how Haiti have so much gold, tanto petróleo debaixo daquela so much terra, petrol, uma riqueza imensa que tem no Haiti, abundant richness on riquezas Haiti, naturais, natural resources, e eles vivem na miséria, and they keep in misery porque é uma terra de desonra. because it's a land of dishonor. Quando as pessoas vão para o Haiti pregar o evangelho, When people go to Haiti to preach the alguns gospel, brasileiros vão ministrar lá, some Brazilians go to Haiti to preach the gospel. eu sempre digo para eles, I always tell them, antes de começar a pregar Cristo, before it starts preaching about Christ, comece a quebrar as maldições desse país, start to break the curses in the country. comece a destruir as Start to maldições que tem destroy aí, the curses in that place. porque na hora que terminar a maldição, Because when the curse is over, esse país vai ser uma bênção. that country will be a blessing. Quantas pessoas morreram How em many Cuba people die there in Cuba por causa de problemas políticos? because of political problems? E hoje eu digo para todo mundo, And today I tell everyone, no dia in the day que houver uma mudança em Cuba that there is a change e in as Cuba maldições and the desaparecerem, cursings will be ended, na hora que os cubanos que vivem na Flórida, when the Cubans who are in Florida, que estão muito ricos, who are very rich, voltarem para Cuba, go back to Cuba, Cuba será o país mais rico do mundo, Cuba will be the richest place on earth porque tem muita coisa boa lá. because we have a lot of things in there. Mas a maldição tem que ser quebrada, But the curse must be broken porque ali houve desonra. because there happened dishonor in that place. E desonra terríveis, And awful dishonors, como houve na Rússia também. like they happened in Russia also. Você imagine quando o Estado, Can you imagine when the state, quando o Estado começa a ensinar as crianças when the government starts to teach children, a contar para as autoridades o que está acontecendo na sua casa, to tell the authorities what's happening in their houses, ensinar as crianças a trair seus teach pais, the children to betray their parents, trazendo informações bringing information sobre políticas, about politics, e quantos pais e mães morreram and how many fathers and mothers have died porque os seus filhos sendo instruídos because their children were taught entregaram seus and pais, gave in their parents. trabalharam com a desonra, They walked with tiraram dishonor. proveito da desonra. They took advantage of dishonor. É isso que o mundo faz This hoje, is what the world does é nowadays. isso que está acontecendo. This is what's taking place nowadays. Eles não entendem isso. They don't understand this. Então é necessário que a gente entenda So we must que a understand desonra de uma família that the dishonor in a family pode atingir uma geração. might reach a generation. Porque assim como você tem um filho, Because likewise you have Uma a son filha. or a daughter. um dia ele vai casar, One day they're going to e have ele vai ter married. filhos, They're going to have e os kids. seus filhos terão filhos, And their kids will have e, kids. e haverá uma descendência saindo de você. And a descendants will come from you. Você que vai determinar You will determine se vai ter uma descendência abençoada. if you're going to have a blessed descendancy or not. Não é problema de sorte nem de azar. It's not luck. É problema de você plantar a semente correta. It's about you plant the right seed. E a semente correta é a da honra. And the right seed is the honor. Quando eu falei ontem sobre Jesus Cristo e Maria, When I said about Jesus and Maria yesterday, Jesus Cristo sempre honrou sua mãe, Jesus always honored his mother. sempre honrou seu pai, Always honored his father. porque não podia desonrar. Because he couldn't dishonor E a them. família foi toda abençoada. And all the family were blessed. Na Bíblia sempre foi assim. That's always happened in the Bible. Quando alguém me fala sobre o adultério de Davi, When someone talks about me about the cheating of David, os pregadores gostam muito de falar do adultério the de Davi. preachers love to talk about David betraying, David cheating. Davi um dia ele falou assim: David once they said, a partir de agora o meu pecado estará para sempre diante de mim. from now on my sin will be forever before me. Davi morreu há 4.000 anos, David killed 4,000 years ago. mas até hoje tem pregadores que But gostam de falar even do today we adultério talk dele. about this, what he Não did. esqueceram. They didn't forget. Foi uma desonra. It was a dishonor. Aí o dia quando o profeta chegou para ele And one day when the prophet came to him e contou a história do pecado, and told the story about the sin, o profeta estava com medo de falar the com ele, prophet was scared of talking about it porque era uma acusação because it was an e o accusation. rei poderia mandar And the matá-lo, king could order to kill him. ou matá-lo pessoalmente. He could kill him by himself or Mas o order. profeta criou uma história But the prophet created a story. e Davi ficou irado com a história. And David got angry about it. Quem é esse homem? Who is this man? É o Senhor. Is you. O Senhor Me, fez yes, isso. it's you. Aí ele disse assim: And then he said, estou perdido, I'm lost. porque agora Deus descobriu meu pecado Because now God has found my sin. e Deus vai me matar. And God will kill Vou me. morrer. I will die. E o profeta And the responde: prophet answers, não se preocupe, don't you worry. o teu pecado Your foi sin perdoado. was forgiven. O adultério foi perdoado. The cheating was forgiven. Não teve problema nenhum.
Nothing happened after that. Quando eu costumo contar isso, When I tell this, algumas pessoas dizem, some people tell me, mas houve uma consequência. but there happened a consequence. Aconteceram as consequências. His sin had consequences. Deixa eu explicar uma coisa para Let me você. explain something to you. Quando Deus perdoa alguém, God forgives someone. Ele não perdoa pela He metade. doesn't forgive it by the half. Ele não perdoa He doesn't 90%. forgive 90%. Deus não perdoa 99%. God doesn't forgive 99%. Quando Deus decide perdoar alguém é When God decides 100%. to forgive someone, it's 100%. Quando você veio do mundo para a igreja, When you came from the world to the church, Ele apagou o seu He passado erased your past, e nunca mais vai se lembrar. and He's never going to remember of it. Ainda que você saia da igreja hoje e Even volte if you para o leave mundo, church and go back to the world, aqueles que foram perdoados, Ele vai deixar para lá. those sins that were forgiven, Não He vai mais won't tocar remember. nele. He won't talk about them. Ele jamais me lembrarei dos vossos He pecados says in the Bible, I will never remember of your e sins, das vossas iniquidades. of your iniquities. Então Davi, So David, ele foi perdoado ao he adultério. was forgiven. Não teve consequência nenhuma do That pecado. sin had no consequence. Estou perdoado, então não I'm pode me cobrar forgiven, mais. so you can't demand nothing from me from that. Mas o que aconteceu com Davi então, que teve tantos problemas na família? So then why David had so much problems in his family? O problema é que o segundo pecado dele, The problem esse é que is foi that grave. his second O primeiro sin, foi só adultério. the first one was cheating, Mas o segundo foi contra Deus. the second sin was against God. Deixa eu explicar uma coisa para Let me você. explain something to you. Eu não falei no começo aqui que o I haven't reino said- tem... Desculpe. Eu não sei se ele fala depressa ou fala devagar. Sorry. O reino tem fundamentos. The kingdom has fundaments. Os fundamentos são eternos. The fundaments are eternal. Foram estabelecidos por Deus. They were established by God. O adultério, a Bíblia diz que é um pecado contra o corpo. The Bible says that it's a sin against the body. Mas quando você peca contra os fundamentos, But when you sin against the fundaments, você está pecando contra you're Deus. sinning against God. E com Deus a história é diferente. And then the story is different. Então, quando ele pecou, o segundo pecado dele So when he sinned, the second sin foi a desonra que ele trouxe. was the dishonor he Ele brought. desonrou a Deus. He dishonored God. Aí sim, aí não tem Now, perdão yes. não. God said, no, Aí vai ter castigo. now you're going to be punished. Guarde bem isso no seu coração. Keep this in your heart. Todas as vezes, All the todas, times, sem exceção, no exception, que você cometeu uma desonra, that you commit a dishonor, ou você pede perdão if you imediatamente, don't immediately regret and ou ask então for você God vai to forgive, pagar. or you're going to pay for it. Você pode ser o melhor crente da You igreja. might be the best Christian in church. Pode ser o mais espiritual da igreja. You can be the most spiritual one. Vai pagar. You're going to pay. Então o problema de Davi So David's problem foi que ele desonrou aquela was mulher, that he dishonored that woman. desonrou o marido da mulher, He dishonored the woman's husband. desonrou as suas mulheres, suas He esposas, dishonored his wives. desonrou seus He filhos, dishonored his kids. desonrou o povo, He dishonored the people. desonrou a Deus. He dishonored God. Esse não teve perdão. He had no forgiving for that. O que ele plantou, What he ele seeded, semeou. he harvested. Aí foi problema com o filho, And then he had problem with his o son. irmão estuprou a irmã, A son raped the daughter. o outro irmão matou o The estuprador, other brother killed the other son. depois Absalão queria matar Davi, And then his son wanted to kill him. depois um dia fizeram pegaram as concubinas de Davi, And then one day they got David's concubines, David's wives. lá no pátio do tabernáculo, They are in the portion of the castle of e the se tabernacle. relacionaram sexualmente com as And they had mulheres, relations with his wives. trazendo vergonha para o pai, Brought in shame to him. porque a desonra sempre traz vergonha. Because the dishonor always brings shame. E as coisas foram acontecendo, And acontecendo. things start to happen. E Davi, até perto da sua morte, And David, even close to his death, ainda respondia pela desonra que ele he cometeu. was also paying for the dishonor he committed back then. Porque quando ele estava bem velhinho, Because when he was very old, já com mais de 70 anos, with more than 70 years old, já tinha colocado Salomão para começar a governar. he already talked with Solomon to start to govern. E ele ficava deitadinho no quarto He dele. kept laid down in his bedroom. Tinha uma serva dele que aquecia seus He pés. had a servant that would hit his feet. E um dia, And one day, Betseba, Bathsheba, a mulher que ele tinha desonrado the woman he had dishonored há 40 anos 40 atrás, years ago, aquela mulher nunca that esqueceu. woman never forgot it. Ela nunca esqueceu a desonra. She never forgot the Porque dishonor. Betseba era apaixonada pelo seu Because marido. Bathsheba was in love with her husband. Ela amava seu She marido. loved her husband. Era amada pelo seu She was marido. beloved by her husband. Ele desonrou aquele lar. He dishonored the Destruiu place. lá. He dishonored the family. He E ela destroyed. guardou aquilo no coração. She kept that in her heart. Porque ele fez dela sua esposa também. Because he made her his wife. E vocês imaginem And you can imagine que quando eles deitavam na cama, that when they had relations in the bed, que tinham relações they had sexuais, sexual relations. você imagina a cabeça dela onde Can you estava? imagine her head?
O ódio que ela tinha dele. The wrath she had towards him. Ele matou meu marido. He killed my husband. E agora quer fazer amor And comigo. now he wants to make love with me. Aquilo foi guardado. That was kept in her heart. Alguns pecados cometidos contra nós, Some sins that are committed against us, nós esquecemos we rápido. forget quickly. Mas a desonra você não But the esquece. dishonor you won't forget. A desonra você não esquece. You never forget the dishonor. Pode ter sido quando criança. It Você vai might lembrar isso happen when até you were a morrer. children. If you're an adult, you're going to remember. 40 anos depois, quando ele estava deitado, Salomão já estava governando. 40 years after he was laid down, Solomon was already governing. Betseba estava andando com Salomão. Bathsheba was walking with Solomon. Eles vinham caminhando. They were walking, E ela disse, meu filho, and she said, "My son, eu quero te pedir uma I coisa. want to ask you something." E Salomão disse, pois não, minha mãe, And he pode said, pedir. "Yes, my mother, you can ask me." Mas eu quero que você prometa But she said, "I want you to promise que me vai cumprir o que eu vou that pedir. you will do as I say. Você vai me dar o que eu vou You're pedir. going to give what I ask you." E Salomão disse, claro, And minha Solomon mãe. said, "Of course, my mother. Eu vou dar o que a senhora pedir, eu I'll vou give whatever you cumprir. say. Eu vou lhe dar. I will give you." Mas eles estavam caminhando But they were walking em direção à cadeira de Salomão. towards Solomon's chair, Cadeira real. the throne, the chair. Chegaram até a cadeira. They got to the throne. Salomão sentou na sua Solomon cadeira. seated on his royal Cadeira de chair, rei. the king's chair. Mandou que alguém trouxesse um assento para sua mãe, para ficar He do lado ordered ali. someone to bring her mother a seat. His Trouxeram uma mother's. cadeira. They brought her Colocaram aí. mother's seat. They put it there. O que a senhora quer, minha mãe? He said, "What do you want, mother?" Sabe qual foi o pedido dela? You know what was her asking? Eu quero que você pegue a mulher do seu pai I want you to get your father's wife e dê-la como esposa para o seu irmão and give it to Adonias. your brother. Era a vingança dela. She wanted to revenge. 40 anos depois, 40 years after, ela queria lavar a honra dela. she wanted to bring her honor back. Eu quero humilhar ele I agora. want to humiliate him. Ele me arrancou do meu marido. He took me from my husband. Vou arrancar uma das mulheres dele. I'll take one of his A wives. que ele mais gosta, eu vou arrancar. The one he likes the vou most, I'll humilhar take ele. from him. I will humiliate him. Mas Salomão But Solomon, era homem de honra. he was a man of honor. Jamais desonraria He seu said, "I pai. will never dishonor my father." Minha mãe, a senhora está pedindo um negócio My desse? mother, you asking me this? Por que a senhora não pede logo o trono também para Adonias? Why don't you ask the throne Meu already? filho, você não disse que ia fazer. Eu disse, mano. Oh, but you said Mas you're going você to give. I prometeu said, que ia me dar o que eu pedi. but you said you're going to give what I asked you. Deixa eu explicar uma coisa para a senhora, minha mãe. Let me explain something to you, mother. Quando a gente vinha caminhando, When we were walking, era a mãe e o filho. we were the mother and the E o son. filho prometeu para a mãe. And the son promised to the mother. Mas quando eu sentei nessa But when I cadeira, have seated in this chair, eu sou o rei de I Israel. am the king of Israel. Eu sou o seu rei. I am your king. Não vou lhe dar nada. I won't give you anything. E vou falar com meu pai And agora. I'll tell my father about this. E Davi levantou. And David stood up. Davi ansioso para lavar a honra deles. Meu filho, teme a Deus. David Obedece said, a "My Deus. son, fear God. Seja temente a Deus. Fear the Lord. Construa o templo. Build the temple." Agora, isso são os conselhos sobre Deus. And he said, he told him advices about Agora God, sobre mim. about me. Pega a tua espada, Get your sword. vá atrás do teu irmão, Go after your brother. mata ele, Kill your brother. mata aqueles outros 3 que andam com ele Kill também. the other rebels E with quem him. estiver junto, mata todo And mundo. whoever's united with him, kill too. Olha o que um processo de desonra há muitos anos atrás vai dar lá na frente. Look what the process of dishonor many years ago happens. Quantas pessoas estão sofrendo hoje, irmãos? How many people are suffering São today? filhos de Deus, They are too tired of são God. batizados, They are baptized. são batizados com o Espírito Santo. They are baptized by the Holy Spirit. Alguns já são pastores, Some have already alguns pastors. são apóstolos, Some are apostles. alguns são profetas, Some are prophets. mas tem uma conta lá de trás que não foi But they have a acertada. debt back then. Eu já contei minha história aqui uma vez I have para told you my vocês. story once here for Nem you. todos estavam aqui, When you were all here. mas o meu pai me largou quando eu tinha 12 para 13 But my anos. father left me when I was 12 years E old. nós éramos 5 irmãos. We were 5 siblings. E com 12 ou 13 anos eu assumi uma família que não era minha. And with 12 years old, I had to take Interrompi care of a meus family that wasn't estudos. mine. I have to stop studying. Interrompi meus estudos para sustentar minha I família. have to stop studying to sustain my Aliás, a minha family. família não, a família dele. His family, actually. Ele foi embora com outras He mulheres. left with other woman. Ficou eu, minha mãe It was only my e mais mother, 4 me, irmãos. and my 4 brothers, my E eu tive siblings. que trabalhar. And I had to work. E trabalhei duro. And I worked hard. Parei de estudar I stopped studying. e fui trabalhando, eu e And I minha started mãe. working to sustain E them. sustentamos a nossa família. Sustaining our family. Eu tinha uma irmãzinha pequena, caçulinha, I que had a tinha little sister. 2 anos de idade. She was 2 years old at the time. Então ela não chegou a se relacionar bem com meu pai, porque She era didn't have a pequenininha. relationship with our father. Essa irmã, That sister, ela me via trabalhando e she saw me working. trazendo comida para casa. She would bring food to our home. Então ela começou a me chamar de pai. So she started calling me father. E essa irmã cresceu My depois sister grew up.
E até agora, poucos And anos even atrás, nowadays, ela quando me apresentava em qualquer lugar, she would introduce me anywhere. ela dizia assim, isso aqui é meu pai. She would say, "That's my father." Eu dizia, não, mas disseram que ele é seu irmão. Não, ele é meu pai, ele And me people criou. got confused. Is he your brother or father? She Eu goes, virei o "My pai father." dela. E meu pai foi embora. And my father left. Depois eu cresci, a família toda And cresceu. then all the family grew up. I grew up. Dei muitas graças a Deus, I gloried to God porque a minha família nunca entrou em drogas, because my family never nunca got se into desviou de lugar drugs, nenhum, never got away from the Lord's sempre manteve a path. postura. We all have always a good posture. Eu sem experiência nenhuma, Without any experience experiência de vida, of life, consegui manter a família I unida, got to make my eu e minha family mãe. united. Mas eu tive ressentimento com meu pai. But I got hurt about my father. E um dia ele perguntou para mim na And rua one day he asked me se nós estávamos sentindo falta dele. if you were missing him. Eu disse, os meus irmãos talvez sintam, I eu said, não my sinto siblings falta maybe nenhuma yes, but I'm sua. not. E criei um problema sério com meu pai. And I had a serious problem with my father. Depois que eu estava com 22 anos, já estava no exército. When I was 22 years old, I was already in the army. Aí meu pai volta para casa, And my father goes se back home. reconcilia com a minha mãe. He goes back with my Eu mom. estava saindo, estava me preparando para casar. I was leaving home. I was prepared to get married. E meus irmãos gostavam muito do meu pai And my siblings loved my father. e viveram uma família alegre e And they abençoada. were joining a united family. Mas eu fui rejeitado But I was rejected porque eu sustentei a família do meu pai. because I have sustained my father's family. Ele também ficou magoado comigo. He also got hurt to me. Então nós não tivemos mais nenhuma relação. So we had no relationship. Eu estava com mais de 30 anos de casado, meu pai nunca tinha ido na minha casa. With more than 30 years of marriage, my Ia na father casa had dos- never took a step Ia na in my casa dos meus house. irmãos, mas não ia na minha. My father visited my Quase não siblings' falava house, but comigo. never visited my house. Então houve um relacionamento horrível, So it was an awful relationship, desonra total. about a relationship of dishonor. E eu também não procurava. I didn't look for him, E eu já era pastor. and I was already a pastor. Não fui atrás dele, I didn't search for him, nem para pregar para ele. neither to preach for him. E nem orava por ele. I didn't even pray for him. Para mim ele era o inimigo. For me, he was an enemy. E o tempo foi passando, And time was passando. passing by. No ano 2000 fui reconhecido como In apóstolo. the year 2000, I became apostle. No Brasil, depois na In Argentina, Brazil, and then after in Argentina, virei um apóstolo. I became an apostle. E eu sempre dava muito estudo para a família. And I always taught a lot of studies about families. Naquele tempo eu falava muito para jovens. And that time, I talked a lot about to youth. Havia um tema muito comum naquela época. There was a common subject Que era on that sobre, time. era sobre sexo e casamento. It was about sex and marriage. Nós ministrávamos. I ministered about it. Eu estava ministrando And once I was ministering para mais ou menos 300 jovens. to approximately 3,000 young people, E o assunto era honrar pai e 300 mãe. young people, and the subject É was assunto de honor. hoje. We're talking about honor E eu today. comecei a ensinar para eles. And I started to talk to them, Como to teach them, papai e mãe. how would you honor your parents? E fui falando, fui I falando. kept teaching them about honor. E eu estava falando bonito. And I was preaching well. Eu estava falando certo. I was preaching right Eu estava things. ensinando a Bíblia. I was teaching them the Bible. Eu estava entusiasmado. I was Eles enthusiasmatic. estavam gostando do I estudo. was loving the study. De repente, Out of the blue, o Espírito Santo, the Holy Spirit, sem ser convidado, without being invited, ele apareceu atrás de mim. he appeared behind me. E chegou devagarinho atrás de mim. And he approached me E slowly. chegou no meu ouvido. And he got to my ear. E ele disse assim para mim: And he said to me, você é hipócrita. "You're a hypocrite." Se fosse o diabo, eu tinha botado para correr. If it was the devil, I would tempt him away. Mas era o But it Espírito was the Holy Santo. Spirit. E se o Espírito Santo chama alguém de And hipócrita, if the Holy Spirit calls é you a porque realmente hypocrite, a pessoa é it's hipócrita. because you're a hypocrite. Não tem como discutir. You can't discuss with him. Aquilo deu um problema no meu coração, That hurted in my heart. que eu, por um momento eu segurei o microfone e And fiquei for a moment, I hold the pensando, microphone. pensando. I kept thinking. Aí rapidamente encerrei o And estudo, quickly, I ended the study. finalizei I e finished fui it. embora para minha casa. I went to my E home. fui incomodado. And I got Fui triste. I got disturbed about it. I got Cheguei em sad. casa, I arrived at home. chamei a minha mulher, I falei com called my ela wife. I talked to o que her. aconteceu. I told her what happened. Ela disse: você tem que resolver esse She problema said, "Yeah, you mesmo. got to resolve the problem." Acontecia um caso no meu ministério. Something happened in my ministry. Eu abri uma igreja, I opened a church. ela crescia até certo ponto. The church crescia mais. grew until a certain point. Minha vida financeira ia bem até certo ponto. My financial life grew Depois was não ia well mais. until a certain point, and then not. Tudo meu era limitado. All my areas of my life já had era a um apóstolo. limit. I was an apostle. Eu já tinha fama, I was already já era famous. conhecido. I was known. mas tudo meu tinha limite. But all the areas of my life had a limit. Chegava ali e parava. It got to that point, it Abri uma stopped igreja growing. rapidamente. I have a facility to open new churches.
Eu me lembro que quando nós abrimos a igreja do Evangelho Pleno, que é a I nossa remember igreja, that we opened the Church of Full Gospel, our church. 24 meses depois, 2 anos depois, 24 months after, 2 years after, nós já estávamos com cerca de 50 igrejas. we had already 50 Que eu churches. tinha uma equipe boa, que eu I had a só good base para team todo with mundo. me. Mas tudo limitado. But all had a limitado. limit. I had a limit. Tinha alguma coisa que me There limitava. was something that was limiting me. Aí minha mulher fala assim, And my wife told me, olha, é bom a gente procurar teu pai e você we need acertar a to look, you situação. need to search for your father for you to patch up things. E eu peguei a minha mulher, And I got my wife. peguei minhas filhas, I got my daughters, 4 filhas, 4 daughters. passei na casa da minha irmã que tinha vivido a história comigo, I went to my sister's house who had Peguei a that minha story irmã. with me. I got my sister. fomos à casa do meu pai. We went to my father's house. Quando entramos na casa, eu nem cheguei a entrar na casa, só no quintal mesmo, na frente da casa. When we got into the house, I was in the front. Eu disse, eu vim aqui, Before Para lhe entering, I pedir told him, I perdão. came here to ask you for eu forgive me. vim buscar o seu perdão, I came for your forgiveness porque eu pequei contra o Senhor. because I have sinned against you. E ele respondeu para mim, And olha, he answered me, esquece isso. forget about it. Isso foi há muitos anos was many atrás. years ago. Você ainda era solteiro. You were single yet. Eu já estava com 50 anos de idade. I was already 50 years old. Eu disse, não, Said eu não vim aqui para deixar para lá. I didn't came here to Eu vim aqui don't care about para o it. Senhor me perdoar. I came here for you to forgive me. E ele disse assim para mim, tá bom, tá perdoado. He said, okay, you're forgiven. Eu disse, não, assim também não I said, serve. no, I don't want like that. Eu quero que o Senhor diga assim, I want you to say, nisso minha mulher estava chorando, my wife was crying. a minha irmã chorando, My sister Minhas was filhas crying. My chorando. daughters were crying. todo mundo chorando. All my family were crying. Eu disse, eu quero que o Senhor diga assim para mim, I said, I want you to tell me, meu filho, my son, eu te perdoo em I nome de forgive you in the Jesus. name of Jesus. O Senhor tem que falar tudo. You must say every word. Quando ele disse isso, When he said this, me veio na cabeça it came to my mind que com 50 anos de that I was idade, 50 years old. foi a primeira vez It was the very first time que eu ouvi meu pai me chamar de that meu I've heard my filho. father calling me son. Ele nunca te chamava He de meu never filho. said that word before. Aí eu disse assim, So then I said, tá bom, muito obrigado pelo seu okay, perdão, thank you for forgiving. mas agora eu vou dobrar meu joelho But aqui, now vou I'll be on my knees now. ficar de joelho aqui na chão, I'll na be on my knees terra, on this ground, on this floor. e o Senhor vai botar a mão na minha And you cabeça, place your hands on my head. e o Senhor tem que me abençoar, And you need to bless me que o Senhor tinha me amaldiçoado. because you have cursed me. A maldição do meu pai, que não era cristão, My father's curse, there wasn't a quando ele Christian. me amaldiçoou, não When era he cristão. cursed me, he wasn't a Quando eu fui Christian. pedir perdão, ele já era cristão. When I asked him for forgiveness, he was already a Christian. Aí que eu disse assim, o Senhor tem que botar a mão na minha cabeça And e I me said to him, abençoar. you had to put your hands on my head and Ele bless disse, me. não vou fazer He isso. said, no, I can't do this. A sua irmã me disse que você agora é muito grande, é um Your sister apóstolo. told me that now tal. you're a great man, you're an Você é uma apostle pessoa now. muito importante na You're a igreja. very important person now. E eu respondi da seguinte maneira, And I answered him, meu pai, my father, eu sou importante para 7 bilhões de pessoas na Terra, no planeta. I might be important to 7 Todos billion vão me people on chamar this de planet. apóstolo. They all can call me apostle, Mas a única pessoa de todo o planeta but the only person in the que tem entire planet autoridade sobre that mim é o has Senhor. authority upon me is you, sir. Eu não sou seu apóstolo, I'm not your apostle. eu sou seu filho. I'm your son. E como filho, preciso da bênção And paterna. as a son, I need your blessing. Aí dobrei meu joelho. And I got on my E knees. ele botou a mão na minha And he put cabeça. his hand on my head. E ele orou por mim. And he prayed to me. E nos abraçamos, And we hugged. sorrimos, We laughed. choramos, tomamos We café. cried. We had Não a coffee. comentamos nada do passado. We forgot about the Aquele past. choro virou uma festa. And then the cry became a Maravilha. party. A partir desse dia, From that day, então eu passei a visitar meu pai I started constantemente. to visit my father constantly. Toda semana eu ia na casa dele. Every week I went to his house. Eu tinha que recuperar o tempo I had perdido. to recover the time I've lost. Porém, But toda semana quando eu ia, every week I went, eu levava uma oferta para I ele. brought him an offering. E meu pai nem precisava de dinheiro. My father didn't need Ele era money. bem de vida He financeiramente. had a good Mas eu financial life. botava 200, 300 reais no But I bolso. put $300, $200 reais in my Quando eu pocket. entrava na sua casa, I got into his house isso aqui é para o senhor. and I said, here, Para he's que for isso? you. É uma Why? oferta. Não He's preciso de an dinheiro, offering. não. But I don't need your money. Não é o senhor que precisa, o senhor You que don't need, precisa. but I need. O senhor tem que receber minha You must oferta, receive my offering. porque estou ofertando para o meu pai. Because I'm offering to my Eu father. quero ser abençoado. I Ele don't want to be recebia. blessed. Teve dias que minha mulher falava assim, There vamos were na casa do days seu that pai. my wife told me, let's go to your E father's eu disse house. assim, não vou porque hoje eu não tenho I said, I dinheiro. can't because I have no Ah, mas money qual o today. problema? But what's the Não, problem? eu não posso entrar na casa do meu pai sem honra. I said, no, I can't go to my father's house without honor. A partir daí nós fomos bem até o final. From that moment, we were Mas having a good relationship. desse to the dia end. em diante, que foi que But aconteceu? from that moment on that happened, As limitações da minha vida the limitations in my life caíram por terra. fell down.
O problema não era eu. The problem wasn't me. Eu pregava bem, eu ensinava I bem, preached ministrava well. bem. I was a good teacher. Eu já dava aula em seminário. I had a seminary. Mas o limite, pela minha falta, pelo meu ressentimento, pela minha mágoa, pela minha desonra com meu The pai, limit of my limitou. dishonor, of my hurt with my father, it Nesse stopped. dia que nós nos acertamos, On that os day, the limites patched caíram things, the e Deus limits começou a me fell down. abençoar. And God started to bless me. Abençoar financeiramente, abençoar na started to igreja, bless me tudo financially, my crescer, church. tudo passou a dar certo. Everything starts to work well. Ah, mas espera aí, mas não foi seu pai que errou? But wait a minute. It foi wasn't ele your que father errou. who made a mistake. Mas fui eu que fiquei ressentido e comecei a desonrá-lo. Yes, he made a mistake, but I got hurt and started to dishonor him. Um dia eu fui pregar numa igreja na capital do Brasil, em Brasília. Once I went to preach in a church in the capital of Brazil, Eu estava Brasilia. pregando uma mensagem I was preaching a message, e de repente no meio da mensagem and suddenly, in the middle of the message, o Espírito falou assim para mim: the Spirit told me, dá o testemunho do seu pai. give the testimony about Só your como? Não tem father. nada a ver com a pregação aqui, I sabe? Como é que eu said vou falar him, de uma but coisa que não tem nada a this has ver? nothing to do with the preaching I'm telling now. Mas o Espírito falou, eu falei. But the Holy Spirit Dez told me to minutos eu talk contei about tudo. it, and I did it. O pastor da igreja, era uma igreja muito grande, o pastor da igreja levantou e sumiu. The pastor of the church heard it, Desapareceu. and he went away. E o culto terminou e o pastor não aparecia. And the service ended, and I had no sign of the pastor. 2 horas depois, 2 hours later, o pastor apareceu. the pastor showed up. Pastor, você não estava aí, o culto acabou? Pastor, are you okay? The service had Aí already ele me ended. respondeu. He answered to me. Aquela palavra sua mexeu comigo, That word of yours moved me. porque o meu pai estava chegando no aeroporto. Because my father was Eu coming tinha to que the levá-lo para airport. minha casa. E eu sempre odiei meu pai. I have always hated my Quando o father. senhor contou aquela história, And you told your story. eu não ia no aeroporto. I wasn't Eu going mandei o to go to motorista the pegar meu airport. pai e levar para casa. I was going to send someone Mas to quando eu vi a catch sua my história- father in the airport. But when I heard your story, Eu saí correndo, fui lá para o aeroporto. I started to run and I went to the airport. Recebi meu pai. I received my father. Pedi perdão ele no aeroporto de I asked Brasília. him for forgiving. No meio do aeroporto, In the middle of the eu airport, dobrei meu joelho. I got on my Mandei knees meu pai orar por mim. and I told my father to pray for me. E acertei minha situação. And I patched up my things with him. Valeu para ajudar o pastor. It's worth it. Então, quando a gente vê When we see que um episódio acontecido lá atrás da nossa that vida, an episode that took place back there in your life que aparentemente não tinha importância that nenhuma, apparently didn't matter, está travando a vida de muita is gente. blocking the lives of many people. Muita gente hoje está com A problema. lot of people nowadays have problems. Pensa que é o diabo, They think it's the devil. pensa que é o governo, They think it's the government. pensa que é a economia do They think it's país. the economy of the country. E, no entanto, você tem que olhar para a sua vida e Although you ver gotta look in your qual foi o life dia. and notice it. Porque presta atenção no que eu vou te dizer pay agora. attention. Eu vou encerrar aqui. I'm going to finish. Todas as vezes que eu contava essa história, All the times I told this story, eu sempre apresentava meu pai I always introduced my father como o homem mau da história. as the villain of the Meu story. pai é mau, ele abandonou a He was gente. the bad one. Ele He abandonou a left us. família. He left his Eu falava family. isso. I said that. Aí lá vem o Espírito Santo And novamente. then the Holy Spirit came to me again. Meu pai já tinha falecido. My father had already passed Meu away. pai era um homem muito feliz e abençoado. My father was a very happy and blessed man. Ele morreu com 91 anos de idade sem ter doença nenhuma. He died with 91 years old and had Nós- no nós disease. Amén. Soy el pastor Eudi otra vez. Oro para que esta palabra sea de bendición para ti y tu vida. Hoy es el día perfecto para nuevos comienzos. Ya sea que estés decidido para entregar tu vida a Jesucristo como tu Señor y Salvador, o si estás decidiendo regresar y reconciliarte con Dios. Haz un clic en el primer enlace de nuestra descripción para que podamos guiarte en este viaje de nuevos comienzos. Si usted o un ser querido necesita una oración, haz un clic en el segundo enlace o envíenos un correo electrónico a prayforme@frightchurch.com. Si desea donar al ministerio, haz un clic al tercer enlace o puedes enviar un mensaje de texto con la cantidad que desea al número 978-956-0088. Y no olvides presionar me gusta y suscribirte a este video. Y comparte esta palabra con aquel que la necesite. Estamos aquí los miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 10 a.m. hora del este. Dios lo bendiga, familia Fry.